Sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária sobre o Evangelho. Hoje nós estamos na festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, dia 29 de setembro, terça-feira. Fica o convite para você complementar essa meditação aqui, que vai ser focada no Evangelho, com o nosso podcast, o Inspira Santo de hoje. Lá no podcast, nós vamos focar mais nos arcanjos, falar sobre cada um deles em particular. Nessa meditação aqui, nós vamos focar no Evangelho de hoje, tá bom? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Pessoal, no Evangelho de hoje, nós estamos vendo aqui um encontro de Jesus com um dos seus apóstolos, chamado Natanael, que é o mesmo Bartolomeu. Natanael, ele foi ao encontro do Cristo por convite de um outro apóstolo, São Filipe. E Jesus elogia Natanael, diz que ele é alguém sem falsidade. Aliás, a sinceridade é um dos elementos fundamentais para correspondermos corretamente ao chamado de Deus. Ser sincero é agir de acordo com aquilo que nós somos criados para ser. É deixar, portanto, a nossa identidade verdadeira, a nossa essência se expressar, falar. Isso é sinceridade no sentido mais pleno do termo. É expressar o nosso ser verdadeiro. É expressar aquilo que nós somos criados para ser. Então, Natanael já está pavimentando o seu caminho para corresponder ao chamado do Cristo, sendo sincero, agindo sem falsidade. E aí, é interessante que Jesus usa uma palavra de ciência para que Natanael fosse tocado pela graça de Deus. Diz que Jesus viu Natanael quando ele estava lá debaixo da figueira. Aqui nós temos uma referência a Zacarias 3:10. Quando Zacarias diz o seguinte: os companheiros vão chamar uns aos outros para sentar debaixo de suas figueiras na era messiânica. Ou seja, o corresponder a um chamado, enquanto você está embaixo de uma figueira, era sinal de que o Messias estava se aproximando. Ou seja, aquele Cristo, aquele Jesus de Nazaré, que Natanael estava conhecendo, era o Messias esperado há tantos séculos por Israel. Então vocês imaginem como isso aqui deve ter alegrado o coração de Natanael. E aí Natanael responde para Jesus: tu és o Filho de Deus. Isso aqui é uma referência para dizer para os judeus da época que Jesus era da linhagem de Davi. O Filho de Deus esperado, o Messias, ele viria da descendência de Davi. Então Jesus, Natanael está dizendo, é aquele que é esperado por Israel. E aí Natanael diz: tu és o rei de Israel, ou seja, é aquele que vem para ser o sucessor de Davi. Só que Jesus,
prepara caminho para dizer que ele é mais ainda do que aquilo que Natanael esperava. Interessante. Olhem essa imagem. Natanael saiu da sombra da figueira e foi ao encontro do Cristo. Ele, portanto, saiu da sombra para a luz, o Cristo que é a luz do mundo. Esse sair das sombras significa sair de onde a luz não consegue chegar com totalidade. Sair das trevas do pecado, sair das sombras. É sair do pecado, deixar de lado os vícios. Ou seja, para que o nosso encontro com Cristo seja realmente salvífico, seja realmente transformador, nos leve a uma verdadeira ressurreição, nos faça verdadeiramente ser luz para o mundo, nós precisamos ter, como Natanael, a disposição de sair da sombra. Não dá para ficar na sombra da figueira e ter um encontro salvífico do jeito que tem que ser. É preciso que haja uma decisão. A palavra decisão vem da palavra cisão, que é cortar. Nós temos que ter a firme disposição de cortar com os nossos vícios, com os nossos apegos, com os nossos, as nossas falsas confianças depositadas no ter, no prazer, no poder, no egoísmo. Nós temos que cortar com essas coisas, nós temos que fazer uma decisão, uma cisão com essas coisas, para sairmos definitivamente das sombras, cortarmos com o pecado e de fato estarmos plenamente à disposição da luz, de um encontro realmente luminoso com Cristo. E o Cristo, para dizer que ele é muito mais do que o Natanael está pensando, que já é muita coisa, Jesus diz assim: vereis o céu aberto e os anjos, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa imagem de anjos subindo e descendo lembra aquela passagem bíblica lá do Antigo Testamento, em que Jacó tem um sonho com uma escada e por essa escada anjos sobem e descem do céu para a terra. Jesus, nas entrelinhas disso aqui, está se identificando com essa escada, ou seja, aquela escada que apareceu no sonho de Jacó no Antigo Testamento, ela era uma prefiguração do Cristo. O Cristo Salvador é a escada que vem para unir novamente o céu à terra. Essa união, essa comunhão entre o paraíso e a terra, que está cortada por conta do pecado, por conta da indiferença, por conta do egoísmo, essa ponte pode ser restabelecida, essa comunicação entre céu e terra pode ser restabelecida, porque o Cristo é a escada que vem fazer essa ponte. E para nós é muito significativo rezarmos hoje um pouco com o ícone de Nossa Senhora Pietà. É interessante que nesse ícone nós temos aqui no detalhe superior uma escada, que é exatamente uma referência àquela escada do sonho de Jacó e a escada citada no Evangelho de hoje. Essa escada é, por um lado, o Cristo, por um lado, a sua cruz. O Cristo crucificado, o Cristo abandonado, que é tão amado pela Virgem Maria, esse Cristo é a nossa escada para o paraíso. Só podemos verdadeiramente chegar a uma salvação verdadeira, chegar ao paraíso, saborear o paraíso já nesta terra, já neste mundo, já no tempo presente, se Jesus abandonado, crucificado, aquele que é amado profundamente pela Virgem Maria, que toca nas suas chagas, que toca na sua carne ferida, é por meio dele que nós chegamos ao paraíso. É por meio dele que nós temos um encontro salvífico verdadeiramente. Ele é a nossa escada. Ele é a nossa escada. No Evangelho de hoje, o Cristo nas entrelinhas se apresenta como a escada. Para nós é muito concreto que a nossa escada é o Cristo, Jesus abandonado, crucificado, amado pela Senhora Pietà. Qual é o nosso lugar nesse ícone? A Virgem Maria nos aponta. É o lugar daqueles que abraçam Cristo, que não são indiferentes a Ele. Ele é a nossa escada.
para correspondermos ao nosso chamado de sermos o ressuscitado no mundo. A cada momento em que nós atualizamos essa experiência de encontro com Ele, nós vamos ressuscitando, e o paraíso vai se tornando mais presente, mais concreto, mais palpável. Um paraíso que, claro, nós teremos em plenitude na vida eterna, mas um paraíso que nós já conseguimos saborear neste mundo, quando esse encontro acontece, quando esse encontro é atualizado. Jesus abandonado é a nossa escada. Ele é a escada pela qual os anjos sobem e descem. Ele é a escada que vem restabelecer uma comunhão entre este mundo marcado pelo pecado e o paraíso que é a nossa meta. Ele é a ponte. Nós hoje celebramos os santos arcanjos. Eles podem vir ao nosso encontro e ser instrumentos para colaborar com a nossa salvação, porque existe uma escada que veio restabelecer essa comunicação entre céu e terra. Essa escada é o Cristo, Jesus crucificado, abandonado. É por isso que os anjos podem nos socorrer efetivamente, porque existe Jesus crucificado, porque Ele veio restabelecer essa ponte. Vamos subir por essa escada. Essa é a nossa escada para o paraíso. Jesus abandonado. Por isso vamos correr ao encontro dele sem medo. Os santos anjos, os santos arcanjos querem nos ajudar a ter esse encontro, querem nos ajudar, explodem de alegria, de louvor, de adoração diante de Deus quando esse encontro acontece. Vamos pedir a ajuda deles nesse dia para que esse encontro aconteça de forma atualizada todos os dias da nossa vida. Um encontro verdadeiramente salvífico, um encontro que nos leva ao cumprimento total da nossa vocação, à configuração verdadeira ao Cristo ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.